Vamos repercutir então esses números, o cenário das próximas decisões de política monetária, afinal de contas estamos numa semana de super quarta. Vou falar agora com Faria Júnior, CEO da Wagner Investimentos. Bem-vindo mais uma vez por aqui, Faria. Uma boa tarde, não, um bom dia para você. Olá, Muriel, muito bom dia, obrigado pelo convite. Quero te ouvir sobre esse cenário. Antes de mais nada, antes da gente falar de super quarta e do que esperar sobre essa movimentação toda, queria entender a sua avaliação sobre esse BCBR, que veio levemente abaixo. O que ele pode representar para o resultado do PIB, agora olhando para esse ano de 2026? Bom, nossa análise de PIB aqui do Brasil em outubro do ano passado era de que o pior do PIB estava ficando para trás e que a gente começaria a ver números um pouco melhores, mas não muito além de 2%. Então, de certa forma, é o que a gente está observando com esse IBCBR, que é do mês de janeiro. Se a gente for olhar, por exemplo, os PMIs que já foram divulgados do mês de fevereiro, os índices da FGV, sobretudo da indústria, estão mostrando que fevereiro pode vir um pouco melhor. Mas nada que vá superar, por enquanto, a região aí de 2% do PIB. Então, nós tivemos realmente uma piora dos números no segundo semestre do ano passado. Note que o PIB do quarto trimestre já não veio ruim, porque ele já parou de cair em relação ao terceiro, e o IBCBR está confirmando a nossa tese de uma certa recuperação da economia, mas não dá para ficar muito entusiasmado ainda. Na nossa opinião, a economia só vai conseguir rodar melhor com uma Selic muito mais baixa. E o grande evento que o Brasil tem esse ano é o evento da eleição, porque precisa de ter uma solução das contas públicas para que a Selic possa voltar para um dígito. Sem uma solução das contas públicas, ou seja, se esse modo de operar as contas públicas, né, se o fiscal continuar do jeito que está, a Selic ela não tem como ir muito para baixo aí do que 12%, alguma coisa do gênero. Então, o nosso otimismo ainda é relativo, a gente está aguardando a questão das eleições. É curioso. E aí eu queria até entender sobre esse otimismo ainda, que tem essa questão envolvendo aí eleições, especificamente com relação a essa guerra que a gente está acompanhando, que fez algumas movimentações relevantes no mercado, como a gente tem acompanhado, e tem gerado bastante apreensão quando a gente fala principalmente de inflação, portanto. O que a gente pode esperar desse ano? Porque a gente viu como um todo a inflação ao longo de 2025, Faria, descendo até bem mais do que muita gente estava prevendo, um cenário em que talvez a inflação pudesse até ter atingido um pico aí dessa queda, na verdade, né? Não conseguiria cair mais, enfim, como a gente viu a quedas relevantes ao longo de 2025. Portanto, o que esperar nesse ano de 2026 para a inflação, mas principalmente nesses primeiros meses, levando em consideração esse impacto específico do petróleo? E aí eu lembro que o governo anunciou medidas importantes com relação a diesel, que não devem ter um impacto até no preço do diesel, desse aumento que foi anunciado pela Petrobras, mas queria entender como um todo, porque a gente já está percebendo que o preço do petróleo já está há 3 semanas em alta. Perfeito. O ano passado, temos que lembrar que o, desde a posse do Trump, que foi lá no final de janeiro, o dólar só veio caindo no mundo inteiro, caindo em torno de 10% no mundo e algo semelhante aqui no Brasil. Segundo os próprios estudos do Banco Central, a inflação ela tem se o dólar cai 10%, a inflação cai um ponto percentual, e se o dólar sobe 10%, a inflação sobe um ponto percentual. Então, muito do movimento que a gente viu da inflação mais benigna no Brasil veio pela queda do dólar internacional. Com relação a esse ano, petróleo alto, no final da história, não é tão ruim para o Brasil, porque é o item mais importante da nossa pauta de exportação. Você vai ter uma melhora de royalties, então você tem alguns benefícios do petróleo mais alto, mas do ponto de vista de inflação, nem tanto. A defasagem hoje, segundo a Bicom, da gasolina está em torno de 50%. E gasolina é 5% do IPCA. Então, se você faz um ajuste desse tamanho, lembrando que a gasolina é mais ou menos a metade do custo, a venda da gasolina da Petrobras é metade do custo da bomba, isso dá mais de um ponto percentual de aumento na inflação, né? 1,5, alguma coisa do gênero. E o diesel, mesmo com tudo que está sendo feito, independente se é certo ou errado, está com uma defasagem muito alta. Então, se for reajustar
gasolina e diesel, nós vamos superar em muito a banda dos 4,5% do Banco Central. Então, o receio é justamente esses preços de combustíveis ficarem altos muito tempo, a gente ser obrigado a fazer algum reajuste e, consequentemente, a inflação esperada pelo Banco Central fique acima dos 3% no horizonte relevante, que são 6 trimestres. Traduzindo, para este Copom ainda seria setembro do ano que vem. Para o próximo Copom já muda para dezembro do ano que vem. Mas a inflação daqui a 6 trimestres poderia subir de 3,2%, que está no último relatório de política monetária, para alguma coisa em torno de 3,8%, que inviabilizaria corte de juros. Mas, só para completar, eu penso, e com base nos últimos 75 anos, tem até um estudo do BCA sobre isso, geopolítica é um assunto que domina por 1 mês e meio, 2 meses, depois os preços tendem a se acalmar. Se o petróleo realmente voltar para uma região mais perto de US$ 70 daqui a uns 2 meses, esse impacto vai ser muito relativo. A questão é por quanto tempo o preço do petróleo vai ficar em US$ 100. Se não for muito tempo, traz algum impacto de inflação, mas não é preocupante, porque pouca gente também está falando o seguinte: milho está subindo, soja está subindo, porque são commodities energéticas, né? Pelo óleo de soja que vira biodiesel, pelo etanol, e fertilizante. A gente está com um problema muito grave com fertilizante, tanto por região de produção, tem produção naquela região do conflito, como também tem muito fertilizante que é de petróleo, né? Então, para preços agrícolas, isso tem sido muito ruim, porque se sobe milho, trigo, se sobe milho e soja, o trigo tende a subir, a ração tende a subir, a proteína também. Então, você tem outros impactos inflacionários que não são apenas gasolina e diesel. Pois é, Faria. E aí eu queria até aproveitar para te perguntar qual que é a visão, como é que vocês enxergam o movimento que deve ser feito pelo Banco Central nessa quarta-feira especificamente, olhando para o nosso cenário local, diante de tudo que você tem trazido para a gente por aqui. Queria até entender qual que pode ser o movimento que faz mais sentido diante de tanta instabilidade, de tantas dúvidas do que realmente pode vir a acontecer. É seguir o guidance e aí cortar talvez menos 0,25 ou aí sim segurar esse guidance, na verdade não seguir e manter os juros como estão? Qual que é o caminho que vocês acham que talvez seja o melhor diante desse cenário de tanta incerteza? Bom, pelo que está acontecendo, né, o correto seria a gente não ter corte de juros. Mas como tem essa história do guidance, que deveria seguir o guidance, a gente tem que ter em mente que a situação mudou completamente. Hoje, as apostas aqui nas opções de Copom é de cortar 25 e provavelmente um novo guidance de esperar para ver. Então, eu não duvidaria de vir 25, 0,25 e um esperar para ver. Mas eu acho que faria mais sentido não ter nenhum corte nesse momento, mesmo que isso prejudique a economia no curto prazo, porque o endividamento das famílias está alto, a inadimplência está alta, a gente está sofrendo demais com esse juro alto. Se, então isso aí, o mais provável é o quê? 0,25 de corte, uma pausa no guidance. Olha, na próxima reunião a gente vai aguardar para tomar uma decisão do que será feito. E se de fato essa questão do petróleo seguir o histórico dos últimos 75 anos dos grandes conflitos geopolíticos, no próximo Copom a gente já poderia ter um cenário de petróleo mais calmo. Caso contrário, vai cortar 25 e vai manter 14,75 na próxima. Então, a questão é por mais quanto tempo esse conflito vai gerar todas essas altas no petróleo e suas demais consequências, inclusive aí em commodities. Então, isso a gente não sabe. Então, o mais prudente, apesar da economia literalmente estar doente aqui no Brasil, né? Porque olha quantas recuperações extrajudiciais estão sendo divulgadas recentemente, o nível de endividamento das famílias principalmente. Apesar dessa doença que o juro alto está trazendo, uma alta da expectativa de inflação, que inclusive no Focus de hoje já aumentou para esse ano de 3,9% para 4,10%, força o BC a ficar com menos vontade de cortar juros, principalmente porque o governo continua na política fiscal de gastar, né? Então, o BC freia e o governo acelera.
e nisso aí o país patina, né? Exatamente. Muito bem, Faria Júnior, CEO da Wagner Investimentos, obrigada mais uma vez, viu, pela conversa com a gente. A gente vai falando ao longo aí das próximas semanas, próximos meses, diante de tantas dúvidas, instabilidades. Sempre muito bom te ouvir. Bom trabalho, boa semana por aí. Tá bom, muito obrigado. Obrigada.